meninos, vamos para a continuação dos vídeos sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos ver uma equação completa, ok? E voltando aqui para a nossa revisão geral, nós temos a definição do que é uma equação do segundo grau. Primeiramente, uma equação do segundo grau, ela deve ter como maior expoente o número 2, ou seja, um número elevado a 2, o maior expoente. Aí o que acontece? Toda equação do segundo grau vou ter os coeficientes, que eu chamo de A, que é o que acompanha x elevado a 2, B, que acompanha x, e C, que é o termo independente. Quando eu tenho esses três coeficientes, eu posso chamar que a equação de segundo grau ela é uma equação completa. Feito isso, pessoal, tendo os três coeficientes, eu posso usar uma fórmulazinha que eu chamo ela de fórmula de Bhaskara. Aí a fórmula de Bhaskara, eu posso utilizá-la de duas formas. Eu posso usá-la da forma geral e tem um macetezinho que ela nos facilita a continuação do cálculo, mas as duas formas são corretas. Na fórmula geral, eu sabendo quem são os três coeficientes, o A, o B e o C, eu posso substituir na fórmula aqui que Bhaskara criou, que me diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b elevado a 2 menos 4ac, dividido por 2 vezes a, ok? Ou eu posso utilizar a seguinte fórmula, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Aí, o que é que nós vamos utilizar aqui? Vamos utilizar o valorzinho aqui de delta. Quem é delta? É tudo que está dentro do parêntese, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ok? Ou seja, as fórmulas são as mesmas, só muda esse detalhe aqui. Particularmente, eu gosto de utilizar a fórmula macete, ok? Isso aqui mais na frente a gente vai ver porque ela se torna melhor de ser utilizada. Eu tenho aqui um primeiro exemplo, que me dá como equação x elevado a 2 menos 7x mais 6 igual a 0. Primeira coisa que a gente deve fazer, encontrar os coeficientes. O coeficiente vai ser o A, o B e o C. Logo, o A vai ser 1, B vai ser menos 7 e C vai ser o número 6. Feito isso, eu vou utilizar a fórmula macete, que primeiramente eu inicio com o valor de delta, que diz que que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituo os valores, ok? Os coeficientes, vai ficar menos 7 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 6. Resolvo primeiro a potência, menos 7 elevado a 2. Por ser um número negativo, o expoente é par, ele fica positivo. Então, 7 elevado a 2 é 49. Menos 4 vezes 1 vezes 6, que me dá 24. Feito esse cálculo, eu vou fazer o seguinte. 49 menos 24 vai me dar como valor 25. Pronto. Se o delta for positivo, eu posso continuar o cálculo, ok? Então, vou fazer a continuação que vai ser x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Substituo novamente. No valor de b, eu vou colocar menos, que é da fórmula, ok? Repete o menos. E menos 7, que é do valor do coeficiente. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 25, que eu encontrei agora há pouco. Dividido por 2 vezes 1. Vou resolver aqui o que está no parêntese, no caso aqui menos com menos, que vai dar mais, então vai ficar 7 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 vai me dar como valor 5. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o cálculo em 2, porque uma equação do segundo grau ele vai ter dois valores para x. Então, eu vou fazer primeiro o positivo e depois o negativo, ok? Ou seja, x1 vai ser 7 mais 5 dividido para 2, e x2 vai ser 7 menos 5 dividido por 2, ok? Eu vou separar o cálculo, vou fazer o positivo e o negativo. Feito o positivo, vai ficar 12 dividido para 2, que vai me dar como valor de x1, 6. E vou fazer o negativo, que vai dar 2 sobre 2, fazendo a divisão vai me dar como valor 1, ok? Então, a resposta vai ser 1 e 6, ok? A gente tem que colocar nesta ordem. Mas, professores, se eu quiser utilizar a fórmula geral, vou colocar aqui o mesmo exemplo, ok? E vou utilizar a fórmula geral, ok? Se eu quiser usar a fórmula geral, vai dar o mesmo valor, pessoal. Vamos substituir, vai ficar menos 7
mais ou menos raiz quadrada de menos 7 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 6, dividido por 2 vezes 1. Aí eu vou resolver aqui, menos com menos, mais, então vai ficar 7 positivo, aí mais ou menos, abro a raiz, menos 7 elevado a 2, 49, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Resolvo agora o que está dentro do parêntese, vai ficar 7, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Continuo, tiro o valor da raiz, que vai dar 5. Então, 7 mais ou menos 5 dividido por 2. Aí chega um momento, pessoal, que eu vou separar o positivo e o negativo. Resolvo o positivo e o negativo, vai me dar o mesmo valor da forma de fazer ela no macete, ela dividir o cálculo, ok? Então, olhem só. Tanto faz você escolher uma forma como outra, o resultado sempre vai ser o mesmo, ok? Aí, a gente vai continuar agora com o exemplo 2, que tem a equação x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a zero. Primeira coisa que sempre devo fazer, encontrar os coeficientes. A vale 1, B vale 10, C vale 25. Coloco aqui numa fórmula macete, vou achar o primeiro valor de delta. O valor de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, olhem só. Substituindo, vou ter 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. Resolvo primeiro a potência e a multiplicação. Posso resolver tudo ao mesmo tempo. 10 ao quadrado vai dar 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 dá 100. Então, vai me dar 100 menos 100, que é 0. Então, olhem só. Toda vez que a equação tiver como valor de delta 0, então essa equação vai ser um valor só para os dois x. Então, olhem só. Colocando aqui na fórmula do x agora, vou ter menos b, que é 10, então menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1. A raiz quadrada de 0 é 0. Se eu fizer o positivo e o negativo, vai me dar o mesmo valor de fração. Olhem só. Vai ficar menos 10 dividido por 2, tanto para o x1 como para o x2. Então, menos 10 dividido por 2, ó, que o 2 seria positivo, então menos com mais, menos, e faz a divisão. 10 dividido por 2, 5. Então, você pode observar que tanto o x1 como o x2 vale menos 5. Então, a solução da questão seria menos 5, ok? Então, olhem só a importância da gente utilizar a fórmula macete. Se o delta sempre for 0, olhem só, se o delta sempre for 0, o conjunto de solução vai ser um único valor, tanto para um valor de um x como para o outro valor do x, certo? Aí vamos aqui para o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte, ele deu a seguinte fórmula: x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Primeira coisa, encontrar A, B, C. A vale 1, B vale menos 4 e C vale 5. Vou calcular primeiro o valor de delta. Substituindo, vai ficar menos 4 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 4 elevado a 2, pessoal, vai dar 16. 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20. Aí, se eu tenho 16 e menos 20, então o valor vai ficar negativo e eu diminuo 20 menos 16, que vai me dar como resposta menos 4. Então, olhem só, o delta agora deu negativo, ok? Aí, vamos agora para a fórmula do x. Vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Quando eu substituo, vai ficar menos da fórmula, menos 4, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2a1. Então, olhem só, aqui eu faço menos com menos, do parêntese, vai dar positivo, mais ou menos raiz de menos 4. Por que eu não resolvi a raiz de menos 4? Porque a raiz de menos 4 não existe raiz quadrada de número negativo. Se não existe a raiz quadrada de número negativo, logo não tenho a solução da questão. Ela não existe a solução dessa equação. Então, olhem só, precisava eu resolver o valor de x aqui? Não. Por quê? Se o valor de delta der negativo, pessoal, a resposta sempre vai ser não existe. Então, já economiza seu tempo, ok? Posso utilizar a equação geral? Posso. Mas eu usando essa aqui do macete, com certeza vai simplificar muito minha vida, ok? Até o próximo.